Hoje eu tô com o mestre em finanças, Ulisses Dias. Tio Uli, muito obrigada por ter vindo. E aí, querida, muita satisfação estar aqui. Vamos falar sobre o que é a vida boa, né? Sem que isso seja um problema. Porque hoje em dia acho que o mundo está muito sério e acho que tem muita gente culpada por estar vivendo e feliz e leve. Parece que a pressão da cidade grande está fazendo esse mal para as pessoas. E é exatamente isso que eu quero falar, sobre viver bem, sobre todos os pilares que fazem essa vida ser plena. Por isso que eu te chamei também, porque você fala muito de dinheiro, mas você fala muito das outras coisas também, né? Você é meu mentor e uma das coisas que mais me marcou na nossa mentoria foi você falar, você já reparou que o seu valor não está no dinheiro que você faz? Isso super me marcou. Essa é uma armadilha do mundo e Deus está sempre querendo que a gente entenda isso, né? Nós não somos os nossos resultados. E as pessoas, elas acabam criando uma identidade que, para ela ser bem-sucedida, ela tem que ter resultado. Mas, na verdade, o teu resultado perante Deus é quanto você obedece a palavra, quanto você vive na presença dele. Eu vou falar, sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso, mas a minha esposa, ela tenta me ensinar, né? Porque essa é uma armadilha realmente mesmo. Antes de eu me converter, eu achava que para minha filha ser um sucesso, ela tinha que se formar em Harvard, tinha que fazer todas essas coisas. E hoje eu vejo que ela só tem que conhecer a Bíblia, né? Porque não adianta ter um filho com 100 milhões na conta, mas ele não acredita em Deus. Então é muito mais simples. Até vim de bermuda aqui para mostrar, para quebrar essa seriedade aí do mercado financeiro, mas satisfação tá aqui. É verdade. E eu tenho buscado muito isso. Eu achava que outras coisas iam me dar paz, iam me dar senso de realização. Eu pensei, nossa, tô criando essa carreira de cantora, tô com a coragem de trabalhar de forma artística, vivendo a minha verdade. Me trouxe muita ansiedade, mas também me deu, assim... Porque eu tô sempre buscando melhorar. Aí uma vez eu fui ler meu mapa, aí a mulher virou pra mim e falou assim, falando aqui com todas as letras, você tem tendências a ser vitimista. E eu? mas ao mesmo tempo eu pensei, tá, se ela tá falando isso, que oportunidades eu tenho que de repente tô sendo vitimista que eu não tô vendo? E eu pensei isso, de eu me sentir estressada com a minha carreira de artista. Tipo, eu que escolhi. Eu que sou a dona da minha carreira, eu que crio. Então, se eu tô irritada com alguma coisa, se eu tô estressada, se eu tô me permitindo ficar ansiosa, eu também tenho o poder de mudar isso. Se a gente se tira desse lugar de vítima da sociedade e bota uma autorresponsabilidade, você se coloca também no lugar de mudar a realidade que você tem, né? Eu costumo brincar que eu tive um sofrimento, né? Eu tive que vender a Mercedes que meu pai me deu quando eu fiz 18 anos para investir meu dinheiro. A galera fica pegando no meu pé, meus haters, que eu já nasci rico. Eu falo isso, cara, cada um tem o seu calo, aí é onde aperta, né? Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus é que Jesus ele conseguia equilibrar muitos paradoxos, né? Então ele seguia a lei, mas ele amava as pessoas. E eu acho que a gente tem que viver nesse paradoxo da gente ser muito grato pelo que a gente tem, mas ser inconformado com o que a gente tem. Então, o que você falou aí, talvez possa ser uma ressignificação de, cara, eu estou inconformado com o meu peso, eu estou inconformado com o meu desempenho físico, com o quanto eu posso me esforçar para a minha carreira, mas eu sou muito grato ao mesmo tempo. E viver essas duas coisas é possível. E uma das coisas que eu percebi ao longo de muitos estudos é que você tem que entender quais são os teus 5 principais valores, porque a vida ela vai te colocar em alguns corners, algumas escolhas que você vai ter que decidir rápido. E quando você tem clareza sobre o que é mais importante para você, você toma essa decisão rápida. E a partir disso, você tem que encontrar uma atitude diária que você vai fazer para aumentar a tua nota nesses 5 principais valores. E isso tem que estar alinhado com o teu longo prazo. Então eu vejo que muito sofrimento das pessoas vem porque elas estão fazendo algo no curto prazo que não está levando elas para o objetivo final de longo prazo delas. Então a vida é muito simples, é só você ir aumentando a tua nota nisso de maneira disciplinada. As pessoas, às vezes, elas acham que quem tem muita liberdade financeira vive naquela vida de, todo dia eu escolho o que eu vou fazer na minha vida. Eu já vivi essa vida de fazer 10 viagens internacionais por ano, ficar nos melhores hotéis. Você não consegue fazer dieta, você não consegue pegar ritmo na academia, você não consegue construir nada de médio e longo prazo. Então, a rotina é uma bênção. E você tem que se apaixonar pela tua rotina para que ela seja sustentável, você tenha tempo de desfrute, mas também você trabalhe, né?
Com certeza. Acabo que eu viajo muito e eu adoro poder ficar em casa. Tipo, eu tenho dificuldade de montar uma rotina, mas planejar a rotina dá muito bem-estar. Eu acho que a alegria tá no você. O Karl Lagerfeld, eu sou da moda, né? Então eu adoro essas referências. Perguntaram uma vez pra ele: o que é um bom dia pra você? O que é assim? Imagina o melhor dia da sua vida, como é que seria? Ele: é o dia que eu faço o que eu me propus a fazer. Aí eu fico feliz da vida. E acho que tem um pouco disso, né? O hack que eu dou para você que está assistindo isso aí, acorda e escreve as 5 coisas alinhadas com os seus 5 principais valores que você tem que fazer aquele dia e se dê satisfeito. Aí você não precisa se esgarçar ali para ser um overachiever, ficar na alta performance. A alta performance ela tem muito mais a ver com regularidade, no meu entendimento, né? E quando a gente começa a pensar nessa dinâmica do que é realmente crescer, eu acho que a gente tem que entender de algo que minha esposa me ensina muita coisa, porque ela muita sabedoria na Bíblia que ela pegou. Ela fala que um dia completo tem que ter desfrute, tem que ter trabalho. Então, não tem problema você ver o teu Netflix quando você chegar em casa, ou ficar lá contemplando a natureza. Faz parte, mas se você executou as tuas tarefas, fez os teus 5 objetivos lá e cumpriu eles, pô, fica tranquila, seja leve. E às vezes a gente tem pessoas que têm uma energia mais pesada, né? E eu vejo que muita gente fica presa nesse estado emocional. Esses dias eu passei uma temporada viajando na neve e eu fui com um amigo meu que é advogado. E assim, a energia do advogado criminalista, ela é muito pesada o dia inteiro. Imagina eu ter que ir no presídio. E aí eu vi que ele era um pouco viciado naquele estado emocional da preocupação. E eu falei assim, cara, relaxa. Não tem com que a gente se estressar aqui. E quando a gente está viciado nisso, a gente vai querer buscar pequenas coisas para transformar em grandes coisas para honrar aquele sentimento que a gente precisa para se sentir vivo, né? Então tem gente que tem que estar estressada para se sentir vivo. E isso não é uma regra na tua vida. E fica um viés de confirmação, né? Você acredita que é tudo muito preocupante, você só vai vendo o mundo de forma a validar o que você já sente. Como é que... Me explica melhor sobre esses 5 valores. Eu fiquei na dúvida se são 5 valores ou são 5 pilares. Valores em que sentido? Primeiro em Deus, depois saúde, depois a minha família, depois meus amigos e meu trabalho. Por que a saúde vem primeiro do que a família? Isso aqui é uma armadilha que muita gente cai, né? Porque se eu não estiver bem de saúde, como é que eu vou cuidar da minha família? Bota a primeira máscara em você. Então, isso aí faz parte dos textos que eu tenho que fazer para falar com as pessoas, né? Então eu vejo muitos maridos que o cara tá trabalhando, estressando ao máximo a saúde dele, e aí ele tem um piripaque com 40, 45 anos, e ele não consegue mais cuidar da família. Então você precisa ter um equilíbrio nisso. E outra coisa é que eu não passaria por cima de uma amizade por causa de trabalho, né? Então teve até um caso agora interessante que o Elon Musk perdeu 10 milhões de dólares para o Donald Trump num processo que o Trump moveu contra o X antigamente. E o Trump falou assim, nos negócios não tem amizade. Então isso é um conceito, talvez lá americano, caçador. A gente aqui na nossa cultura latina, eu acho que a gente dá mais valor para o ciclo social, para nossas amizades, e eu sou latino, né? Então eu acho que faz total sentido com a minha cultura. É verdade. Eu queria te perguntar disso também, porque você trabalha com seus amigos, não é? Sim, meu irmão, eu tenho 9 irmãos, né? Mas meu irmão do mesmo pai e minha mãe, ele é o meu coprodutor-chefe, e o meu melhor amigo de 10 anos é o meu outro coprodutor-chefe. De 10 anos de idade, né? 10 anos de idade. A gente, amizade aí de 29 anos. Eita coisa. A minha esposa é a melhor amiga da esposa dele, também desde a infância. Assim, é aquela história que, pô... Os dois coincidiram ou se conheceram depois? Não, é porque eu sou muito tímido, pode não parecer, né? Então, eu me apaixonei primeiro pela minha esposa e ele falou assim, cara, a amiga dela também é maravilhosa, né? Só que como ele era muito mais inibido, ele conseguiu namorar antes com ela e aí só ajudou o meu processo depois da gente ter essa amizade aí, marido, mulher e amigos. E isso pra mim é muito importante, porque eu trabalho assim, tipo 12 horas por dia. E eu preciso estar nesse ambiente onde eu estou desfrutando com os meus amigos de um papo, de uma conversa, da gente fazer planos. Então essa viagem aí que eu fiz de esqui, né, é um prêmio que a gente dá quando a gente alcança as metas na empresa.
E eu trabalhei lá como garçom na estação de esqui há 20 anos atrás, então é um pouco de nostalgia. Então eu acho muito legal. E tem um padrão dentro do digital para isso também, né? Se a gente pegar aí grandes referências, a Priscila Zilo e o Pedro Sobral, marido e mulher. O Érico Rocha e o Hugo Rocha são irmãos. A gente também tem o Wendel Carvalho e a Karina Peloy, que também marido e mulher. Porque o digital ele consome tanto da tua vida, faz tão parte ali do teu dia a dia, que eu acho que é um pouco complicado você dissociar isso e dá muito certo quando você faz com pessoas que você ama, né? Eu falo que se eu não estivesse fazendo isso com meu irmão, com meu melhor amigo, talvez eu já tivesse desistido, porque a frustração é muito grande. As pessoas aqui, não sei se têm essa experiência, mas quando a gente faz qualquer coisa de audiovisual, a gente põe muita intensidade, põe muito amor, a gente põe muita energia. E vulnerabilidade também. Vulnerabilidade, e às vezes não dá certo. E aí você tem vontade de meter a tua cabeça na privada, puxar ela, mas alguém tem que te puxar para cima. E dar a volta por cima e você voltar com um sorriso, voltar com energia, porque faz parte da vida, né? Então eu vejo que essa minha incursão aí no mundo do digital me ensinou muito essa resiliência de voltar com um sorriso no rosto e fazer aquilo que você nasceu para fazer, porque nem sempre cumprir o teu propósito é algo prazeroso. Existe algo assim que a gente escuta nas pregações, que é quando o teu propósito é revelado, os gigantes se levantam. E o teu propósito é revelado quando você se conecta com a tua identidade real. Então, isso tudo aí é muito autoconhecimento que você vai desenvolvendo e se expor a isso é algo muito difícil. Hoje mesmo, eu fui no centro, peguei o metrô e eu estou fazendo uns criativos onde eu pergunto para a pessoa na rua, né? Pô, você investe na bolsa, tem conta na corretora? E chamei mais de 20 pessoas. Te dou R$50 para você fazer essa entrevista comigo. As pessoas, não quero ganhar nada de graça, não. Não sei se é a vergonha de aparecer, o medo de falar em público, mas as pessoas, elas não têm coragem de se expor aqui na frente da câmera. E medo do desconhecido, né? É porque se fala muito disso, de que trabalhar com amigos dá problema. Mas eu entendi o que você falou de o caráter emocional que traz, que é importante particularmente no digital. Mas se você tem algum conselho para essa dinâmica? Tem algum cuidado que vocês têm? Ou é só, tipo, junta todo mundo mesmo, todo mundo se ama? Dá muito pega para capar. Eu acho que faz parte de qualquer ambiente onde você busca alta performance, é você levar as pessoas no limite. E eu acredito que a musculatura emocional é algo que você vai desenvolvendo. Tem que ter todo mundo inteligência emocional, né? Tem que ter todo mundo inteligência emocional, tem que ter todo mundo cuidado com a fofoca, porque um vai ficar chateado aqui, aí vai vir falar, e eu sou a pessoa que as pessoas, no final das contas, vão falar, e aí no final das contas eu falo, o melhor RH da minha empresa é a gente se encontrar no culto de domingo e estar lá escutando, e ter humildade, e reconhecer as coisas, mas tem um segredinho só, que todo mundo ganha variável, então... Assim, não produziu, tu não ganha, né? Eu não vou ficar pagando salário pra ninguém, não. Mas a minha equipe é demais, é demais. Eu sou muito fã deles. Eu gosto de falar pra eles, principalmente pro Pablito, que eu sou viciado em... Pô, pode falar isso aqui? Pode falar tudo? Pode, né? Tem alguma coisa? Pode. Eu sou viciado em comer o rabo das pessoas, de, assim, dar esporro mesmo, né? Então a galera tá assim, muito relaxada. Eu sou a pessoa que domingo, 11h30 da noite, fala assim, cara, tive a ideia aqui da gente monetizar, vamos fazer agora. Levanta todo mundo aí e vamos trabalhar. Eu tenho muito dessa energia masculina de vamos gerar resultado. E às vezes isso é meio estressante e eu, assim, passo do limite às vezes. Eu acho que não precisa disso. E uma coisa que eu vejo, né? Eu não tenho medo de ser odiado. Isso é muito bom. Isso é um grande valor. Eu sei que às vezes as pessoas estão com raiva de mim e falam assim, cara, que raiva que eu tô de você, mas eu não tô aqui para um concurso de popularidade. E eu vejo que tem algumas pessoas lá da minha equipe que elas têm essa preocupação, tem algumas funções que é importante você ser fofinho, mas o meu lugar lá não é para ser assim. Pelo menos na minha maturidade atual eu vejo assim. Eu ia perguntar isso, você sempre foi assim ou foi uma coisa que você cultivou, esse não medo de ser odiado? Porque realmente é uma liberdade, você ficar à vontade, você vai ter 2 trabalhos, né, se alguém te odiar. Cara, eu conheci meu pai quando eu tinha 10 anos. E assim, minha mãe jogou muito na minha cara que criou eu e meu irmão sozinho. Então teve uma hora que eu falei assim, cara, para de jogar na minha cara que você criou a gente sozinho.
E aí eu acho que foi uma libertação de tipo assim, quando tu não tá mais querendo agradar tua mãe e teu pai, tu fala assim, cara, eu preciso agradar quem mais? Porque eu vejo que tem muito adultos de 40, 50 anos que ainda vive para ser o sucesso que mãe e pai quer. Então, esse descolamento, eu acho que foi extremamente importante, e a minha esposa agora está se formando em psicologia, né? E ela é muito da parte humanista, da psicologia Gestalt, e ela fala assim, Uli, você e a tua família, vocês são muito diretos, vocês falam na cara. Se vocês tiver que terminar um relacionamento porque você mandou uma real na lata, você faz isso, todos os teus irmãos fazem isso, teu pai sempre fez isso, mas isso magoa as pessoas. E eu falei assim, cara, eu faço sem querer, eu sou muito direto, né? Então, é algo que vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai adorar, porque eu sou sempre transparente com relação ao que eu tô sentindo, se eu tô te amando, se eu acho que tem que melhorar alguma coisa, e eu acho que assim as coisas andam mais rápido pra frente, né? Mas tem umas pessoas que elas ficam magoadas mesmo. Toda característica num contexto pode ser uma mega vantagem e no outro contexto vai ser uma questão. Mas só lembrando a ordem, então, é Deus ou saúde primeiro que eu fiquei na dúvida? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Saúde. Família. Amigos e trabalho. Deus em primeiro lugar, saúde depois. Tá. Mas quer dizer o quê? Tipo assim, tô com o joelho ferrado ainda sem o joelho na igreja, ou quer dizer que falta academia pra ir pra igreja? Eu não sei. Como é que é na prática? Isso aí é uma coisa que me chocou muito a primeira vez que eu vi, né? Mas Jesus, ele fala assim, larga teu pai e tua mãe e vem comigo. E eu achava absurdo alguém falar. Imagina alguém aparece aqui pra você e fala isso, pô, larga teu pai e tua mãe e vem. Parece seita, né? Parece loucura. Mas é essa história de botar Deus em primeiro lugar para tudo que você vai fazer. Então, logo na minha conversão, a primeira coisa que eu comecei a pedir muito para Deus é mansidão. Porque, mais uma vez, às vezes eu posso ser tão direto que eu perco um pouco de mansidão, né? Então, ter mansidão de botar Deus no meu lugar, amar as pessoas antes de tudo, então é esse sentido. Aí depois vem a tua saúde, porque a gente é um espírito que está dentro de um corpo. Então existe essa hierarquia. Se você sabe aquele filme Django Livre, que o cara tá lá batendo no escravo e sofrendo por fazer isso? Porque existia uma interpretação da Bíblia antigamente de que você tinha que esmurrar a carne. Mas o esmurrar a carne é o espírito dominar tanto a carne que você não vai abrir os teus desejos acima do espírito. E aí, a minha cabeça ela é um pouco assim, horizontal, tá? Não é direta assim, não. A minha também. Logo que eu me converti, eu pensei assim, cara, será que se masturbar pensando na minha esposa é um problema? Porque se masturbar, é problema. Mas pensar só na minha esposa, será que seria um problema? E aí eu acho que o Google escutou esse meu pensamento, porque logo depois veio um vídeo do Luciano Subirá, que é um pastor muito famoso, falando que toda vez que a carne grita, é uma oportunidade para a gente orar. Então, é simplesmente entender essa hierarquia, né? De primeiro o espírito, depois a carne, que é a saúde. Porque o nosso corpo, digamos, a nossa carga genética, tudo a gente recebeu dos nossos pais, mas a nossa alma vem de Deus, né? Antes de tudo, a gente é filho de Deus. Então, faz sentido essa hierarquia. Aí você falou que para ter um bom dia, a gente tem que ter uma atividade para Deus, uma atividade para nossa família, uma atividade para a saúde, uma atividade para o trabalho, uma atividade para os amigos. Sim, eu adotei na minha vida que toda vez que eu acordo, a primeira coisa que eu penso é em Deus. Faço uma oração de gratidão, aí você tem que primeiro agradecer para depois pedir alguma coisa. Aí quando eu saio da cama, levanto a mão, contrai todos os músculos, né? Isso aí aumenta a tua testosterona, tua farmácia natural. Faço 15 flexões para já botar o drive na cabeça de que você tem que estar ativo. Aí chego na sala, agradeço, porque a minha vista da minha casa é maravilhosa, eu não canso dela. E aí fico ali com a minha família, ou seja, eu estou respeitando essa dinâmica, né? E aí depois vou ali para a rede social, porque para mim meus seguidores são meus amigos mesmo. Eu não vejo como trabalho, graças a Deus. E aí depois eu vou realmente fazer as minhas atividades. Então essa é uma outra maneira também das pessoas organizarem a vida,
botar as prioridades conforme o teu dia vai se desenvolvendo. Porque a gente tem açúcar no cérebro chamado glucose. Então, as pessoas que têm uma alimentação normal, elas vão ter mais glucose no cérebro de manhã. É por isso que é mais fácil você cumprir a dieta de manhã do que de noite, porque você já está zerado ali de energia, então é a hora que você chega em casa estressado, discute com o teu cônjuge, que você come aquela Nutella com aquele pão australiano, que é a minha sobremesa predileta. Então você tem o teu controle inibitório mais sensível de noite do que de manhã. Então faz as tuas prioridades de manhã para você botar a carga máxima naquilo e depois ficar mais tranquilo, né? Eu sou da premissa de que primeiro a obrigação, depois o prazer. Pelo menos é assim que meu pai me criou, né? É verdade. E a força de vontade é um músculo, né? Que à noite já tá cansado. Deve ter a ver com esse glucose que tão bem explicou.